A TVKZ participou da reconstituição do crime que chocou a cidade de Itapiraí em maio deste ano, quando Ivan Eurípides Ribeiro foi morto a tiros enquanto roçava o pasto de sua fazenda na região do Vitortã, município de Itapiraí, às margens do rio Perdição, divisa com Córrego Danta. A reportagem falou com o delegado responsável pelo caso, Vinícius Machado, da Delegacia de Polícia Civil de Luz, que explicou todo o caso. Então, esse fato aconteceu no dia 9 de maio, desse ano, e ocorreu aqui às margens do rio Perdição, nas divisas de Córrego Danta com Itapiraí, e o homicídio ocorreu, havia uma desavença entre o André, que é o suspeito, e o seu Ivan, que é a vítima, uma desavença entre famílias, que se alongou por vários anos, e nessa data fatídica, ocorreu essa desinteligência onde os dois se encontraram. O Ivan estava fazendo uma roça, roçando um pasto lá aqui à margem do rio. O André, chegou no local armado com um facão. Ali eles tiveram um desentendimento e o André sacou dessa arma, alegando que o Ivan teria jogado contra ele uma roçadeira. As testemunhas do crime presenciais não existem, só haviam a autor e vítima no local. E nessa discussão, o autor, o André, ele chegou a desferir 4 disparos contra a vítima. Desses 4, 3 o atingiram, não o mataram de imediato. O autor, na reconstituição que foi feita, ele relata que a vítima ainda saiu do local. O autor pegou essa roçadeira, se desfez dela no rio Perdição, foi encontrada por um pescador. E hoje nós realizamos essa reconstituição dos fatos, reconstituição simulada dos fatos, onde ele deu mais detalhes de como foi a dinâmica do crime e a questão da arma de fogo, ele alega que a jogou dentro do rio Perdição, versão que nós não acreditamos. E como o senhor disse, a vítima ela não morreu de imediato, ela chegou a sair do local e caiu no rio, tentou atravessar o rio, é isso? O rio, no ponto ali onde ocorreu a discussão, ele é um rio, ele é bem assoreado, ele é raso, e a vítima chegou a atravessar esse rio, porque atravessar de uma margem à outra, e caiu. Ele estava assim, um short que ele usava durante o trabalho, e tentou estancar um sangramento de um dos disparos, que atingiu uma artéria. Segundo a perícia, o exame médico legal constatou que a morte foi através de uma hemorragia, de uma artéria que foi atingida no braço, apesar de ele ter tomado 3 tiros, levar 3 tiros. As investigações da polícia, elas apontam para um crime premeditado, não é isso? Isso, porque temos uma testemunha que fala que o André chegou a procurar munições para essa arma de fogo. Havia uma discussão acirrada entre as famílias. Famílias, eu digo, o André ele morava sozinho, entre a outra família que era confrontante de terras aqui na região. Então eles tinham uma propriedade confrontando a outra. E havia ali uma discussão quase que rotineira entre o André e o Ivan. E nesse dia realmente as coisas aconteceram não por acaso. A gente acredita que o André esteve no local, já portando a arma de fogo, no local onde a vítima estava trabalhando, e ali ele já foi para liquidar ali, dar cabo ali à vida do Ivan. Os envolvidos tinham passagens pela polícia? O André, ele tinha um registro, acho que enquanto menor, de um homicídio, mas nós não sabemos se houve condenação pelo ato infracional. Mas é um crime contra a vida. O autor não, o autor a gente não tem conhecimento, mas tem registros das discussões ali entre as famílias. Existem registros ao longo desses 20 anos de que as famílias
tinham ali uma rivalidade ali com relação à questão de demarcação de terras. Doutor Vinícius, para a gente finalizar, o senhor poderia explicar para a gente como foi a fuga do suspeito e como foi a prisão? Então, a partir que ele realizou os disparos, né, contra o autor, contra a vítima, ele saiu, né, existe uma linha de trem aqui que chega até a cidade de Campos Altos, ele seguiu por essa ferrovia a pé e chegando até Campos Altos, ele procurou a delegacia para conseguir retirar uma documentação, um RG. E ali a gente já tinha informado várias delegacias que a gente estava à procura desse cidadão, que era o suspeito, né? Então, a partir de então, nós estivemos em Campos Altos, quando ele chegou nessa delegacia, e ali nós o entrevistamos e colhemos a sua oitiva. Na oitiva, ele negou o crime, ele negou peremptoriamente qualquer participação, contudo, ele havia deixado um facão na cena do crime que era de propriedade do autor, no caso do André. Então, a partir do momento que nós apresentamos esse facão para ele, né, ele andava muito com esse facão, e ele mesmo assim insistiu em não confessar e foi liberado porque não estava em situação flagrancial. Posteriormente, nós tínhamos elementos de que ele seria o autor, com base no encontro do facão na cena do crime, que era de propriedade do autor. Pedimos um mandado de prisão preventiva e o André foi preso em Joatuba, 2 meses depois. A partir daí, nós oportunizamos a ele uma nova versão dos fatos, ele concordou e esclareceu, contou a sua versão. Ele busca uma legítima defesa, alegando que teria ido ao local conversar com a vítima, e ali houve um desentendimento, que a vítima teria jogado contra ele uma roçadeira. Nós não acreditamos nessa versão, tendo em vista que o André foi até onde a vítima estava, num local ermo, como você pôde ver ali, um local onde ele estava trabalhando, e ele já chegou lá portando o facão, que era de costume, contudo ele portava um revólver, calibre 38. Então eu não acredito que uma pessoa tenha ido ali para conversar civilizadamente, portando uma arma de fogo municiada, né, sem ter a intenção, sem ter a premeditação do crime. E frisando que dias antes, né, ele buscou munições. A gente tem uma testemunha que fala que ele buscou a compra de munições para esse armamento, para esse revólver. Então a tese da polícia é de que esse crime foi premeditado e impossibilitou, né, a defesa da vítima, que estava trabalhando. O inquérito já foi concluído e já foi remetido à justiça. Essa diligência aqui hoje foi uma diligência solicitada, né, pela justiça, uma reprodução simulada dos fatos, e foi muito produtiva, né, onde ali a gente pôde ter detalhes da dinâmica do crime e com a localização inclusive ali, né, não foi hoje, mas assim, a gente tinha informações de que a roçadeira estava dentro do rio, foi a mesma localizada, não hoje, mas dias antes, e foi muito bom, né, que a gente conseguiu fechar, né, essa triste história, né, mas fechamos a investigação com sucesso e com o indiciamento do André pelo crime de homicídio.